100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Amanhecemos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos. Acabamos de ler neste momento o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Certamente você já sabe direcionar quem são esse tema que nós vamos discorrer nesse momento. Esse tema ele fala a respeito de um filho em que ele escolhe sair. O outro fica, mas ambos os filhos, eles precisavam e dependiam do mesmo pai. Essa parábola em que aqui é citada, ela fala a respeito de decisões, ela fala a respeito de arrependimento, ela fala a respeito de graça. E quando fala graça, você já pensa: obrigado, Senhor. Você pode dizer no seu coração: obrigado, Senhor. Porque graça fala a respeito de perdão, de misericórdia, de amor, de bondade, de compreensão, de vida, de salvação. Isso é a graça. As escolhas que nós temos, elas causam dependências. Ou digo, elas causam consequências. Todas as escolhas, sejam assertivas ou sejam negativas, sejam positivas, sejam negativas, elas vão causar consequência. Acertou, errou, tem consequência. Foi positivo, foi negativo, tem consequência. Deus, ele permite essas escolhas. Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. Todo ser humano é dotado de livre-arbítrio. Deus, ele permite essas escolhas, mas tenha certeza, Deus também sempre espera o retorno. Às vezes, uma escolha em que alguém toma, em que alguém pratica, e que aquela escolha não é a vontade de Deus, mas ele espera o retorno. O arrependimento, ele sempre causa uma restauração, ele causa um voltar ao estágio anterior. O profeta de Deus fala a respeito disso, de que o arrependimento, ele é dar meia volta, ele é dar um giro de 180 graus, não 360. O arrependimento, por mais que talvez ali ele não seja apresentado, talvez nenhum tipo de lágrimas. Às vezes tem pessoas que, mas não chorou para realmente comprovar que é arrependimento. Aquela pessoa lá não ficou ali com a aparência tão decaída, não ficou com a aparência ali tão acabada, tão... Arrependimento, é claro, existem aqueles arrependimentos que eles causam-se lágrimas, né? Mas o maior pico de um arrependimento é justamente os frutos que vai dizer dali para frente. Os frutos fala de que árvore que é. Não adianta eu pegar aqui uma manga e falar, eu acabei de colher de um pé de limão. Não tem como. Se eu trago até aqui um fruto, está dizendo de que árvore que é. Então esse arrependimento, ele tem que produzir fruto. O arrependimento, ele exige uma ação, porque senão é simplesmente um remorso. E lá estava Judas com remorso, não arrependido. Agora, o arrependimento de Pedro, pelo fato de ter negado Jesus, então trouxe uma mudança, trouxe uma amargura, trouxe ali um entristecimento. Ele chorou, na verdade, mas aquilo exigiu uma ação diferente. Então, sempre há um
caminho de volta para aquele que se arrepende. Agora, Jesus estava falando justamente a respeito disso nessa parábola, em que aqui é citada sobre a parábola do filho pródigo. Um certo homem, ele tinha 2 filhos, mais novo, chegou para o pai e disse: pai, eu quero a parte da minha fazenda. Essa herança que o Senhor iria dar quando morresse, eu quero já a minha parte agora, vamos já repartir. Porque, é claro, quando ele pediu a parte da fazenda, ele não manifestou para que ele queria. Ele simplesmente tomou a parte da fazenda, após poucos dias depois, juntou tudo, todo aquele dinheiro, e ele partiu, foi embora. Lá onde ele estava vivendo, desconhecidamente, com más companhias, boas não era. Se fossem boas companhias, davam bons conselhos para ele. Mas naquelas más companhias, desperdiçou tudo, acabou tudo. E talvez achando de que ali ele estava vivendo uma vida que sempre quis. Ou seja, aquele filho, ele quis a sua independência. Estando na casa do pai, ele quis a sua independência. Nós temos falado isso com os adolescentes, no trabalho com os adolescentes. Não queira precipitadamente sua independência, não. Entendeu? Não queira sua independência precoce. Não, aqui na casa do pai não está muito bem, não. Entendeu? Aqui na casa da mãe não está muito bem. Eu moro com meus avós, não está muito bem. Moro com meus tios, aqui não está muito bem, não. Aí ele pegou tudo, gastou tudo, ficou vazio de tudo. Agora, o pior vazio que esse filho pródigo ele teve, não foi o vazio financeiro. O pior vazio foi quando ele ficou vazio de afeto, ficou vazio de carinho, ele ficou vazio de compreensão, ele ficou vazio da família, ele ficou vazio dos amigos, ele ficou vazio de um conselho, porque já não tinha nada. Chegou um momento que ele não tinha nada. Só era ele e os porcos que ele cuidava. E que era a única coisa que restou para ele fazer mesmo, era cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos. Chegou um momento que ele estava padecendo tão grande fome que olhou aquela comida dos porcos, desejou. E aí ele acabou que reconhecendo que afastar-se da casa do pai sempre parece ser uma liberdade no começo. Sempre parece ser uma liberdade. Que eu não estou tendo liberdade. Tenho dito, a nossa liberdade, ela sempre é condicionada, indiferente de onde que você esteja. É sempre condicionado, sob condição. A Constituição Federal, ela lhe dá o direito de ir e vir, só que não de invadir a propriedade alheia. Eu quero ir, mas eu quero ir aonde? Na propriedade alheia, não lhe é permitido. Ela te dá condição, ela te dá a limitação. Você tem a liberdade de trafegar nas vias públicas, mas não na velocidade que você quer. Ela te limita a velocidade. Você tem a liberdade de transitar nas ruas pela cidade. Só que se o semáforo tiver com a luz vermelha, você não pode. Não pode. É justamente dessa forma, é condicionada. É condicionada. Agora, a liberdade, Paulo chegou a dizer, mesmo Paulo estando liberto, ele disse, eu preso do Senhor. Então, ou você está preso do Senhor, ou você está preso por Satanás. Agora, Satanás, ele não dá aquela liberdade, porque a liberdade de Satanás não lhe permite ir à igreja, pertencer ao companheirismo santo. A liberdade de Satanás é o quê? Só causar divisão, só causar ruptura familiar e etc. Então, o que está fazendo? Está te levando à casa do pai ou está se distanciando da casa do pai? O que faz? É casa do pai ou é longe da casa do pai? Então, observe, pense-se bem a respeito disso. O filho pródigo, ele não foi se perdendo de uma vez, ele foi se afastando aos poucos.
começava a olhar para uma coisa, não, mas esses servos do pai aqui, que coisa chata. Olhava para outro, nossa, mas essa coisa aqui, nossa, que coisa monótona. Ah, tudo é essas mesmas coisas, tudo é isso, tudo é aquilo outro. Ou seja, aquela sementinha de querer sair da casa do pai já estava lá dentro. Aí estava querendo motivos. E ele achou motivos. Então, ele não se perdeu de uma vez, foi se afastando aos poucos, aos poucos, aos poucos, até o fato em que aconteceu. Mas ele tinha que passar por aquilo. Nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele disse uma frase certa vez, que diz assim: vai, faça, para que você saiba que não era para ter sido feito. E por vezes Deus permite isso. Existe a vontade perfeita, a vontade permissiva de Deus. O eleito de Deus, ele pode caminhar por um tempo na vontade permissiva, mas não anula a vontade perfeita. Aqueles homens que Deus tinha falado para Moisés, separa deles porque eles não vão entrar na terra prometida, eles caminharam na vontade permissiva de Deus, não morreram ali na hora. Foram na vontade permissiva de Deus por um tempo, mas não por todo o tempo. A vontade perfeita de Deus se concluiu de qualquer forma lá à frente. Irmãos, a melhor forma de nós estarmos é na vontade perfeita de Deus. Filho, filha, você que está assistindo nesse momento, talvez você se encontre num caso como este, se enquadra num caso como este. Eu pergunto para você, não é hora de voltar para a casa do pai, não? Filho, não é hora já de voltar à casa do pai, não? Você não está lembrando da casa do pai? Filha, você não está lembrando da casa do pai? Talvez você até mesmo diga, mas eu não pertenço ainda a esta fé, eu não tenho ainda recebido esta fé. Mas o Pai Celestial, que te viu desde antes da fundação do mundo, você é um eleito de Deus, é uma eleita de Deus. Quando esse evangelho, através dessas mensagens, desses cultos domésticos, que chega até você, mexe no seu coração, é momento de voltar à casa do Pai. Por que voltar? Porque lá, antes da fundação do mundo, você já estava com o Pai. Agora, as 3 atitudes que esse filho ele teve quando ele se distanciou da casa do pai. Primeiro foi, ele caiu em si. Ele compreendeu a realidade, a fase presente que ele estava passando, que ele estava vivenciando. A segunda atitude que ele teve, ele tomou a decisão de voltar. E a terceira foi, ele levantou. Ele se levantou. Aquele chiqueiro poderia segurar ele por um tempo, mas não todo o tempo. Ele poderia estar no meio daqueles porcos, comedores de lavagem, de coisas misturadas, mal selecionadas, sujas, por um tempo, mas não por todo o tempo. Ele se levantou. O arrependimento não é o fato apenas de sentir-se culpado. Ah, eu estou sentindo a culpa. Mas o arrependimento decide mudar. O homem chega para a mulher e diz, eu estou arrependido. E qual que é o fruto desse arrependimento? A minha mudança. A mulher chega para o homem e diz, eu estou arrependido. Fiz isso, estou arrependido. E qual que é o fruto do arrependimento? A mudança. O filho chega, a filha chega, o irmão, a irmã, chega e diz, eu estou arrependido. Senhor, eu estou arrependido. Eu estou decidido de mudar. Então Deus não acaba que exigindo aquele discurso perfeito. Eu vou me levantar, vou ir lá e vou dizer sim para o meu pai. Pai, primeira coisa, vamos consertar esse vaso quebrado, pai. Vamos consertar, nada quebrado, shalom, né? Nada quebrado, então nós vamos consertar isso que quebrou. Eu quebrei minha confiança para com o Senhor. O elo de conectividade, o elo de confiança, o elo de relação, pai com filho, filho para com pai, estava abalado. Talvez para o pai, como aconteceu, não estava, mas com ele estava. O filho
Ele se sentiu nessa obrigação. Pai, fui eu que pequei. Pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno que me receba na tua casa como filho. Mas me trata como um jornaleiro aí, me trata como um diarista, um empreiteiro aí, que vai cavar os buracos lá, consertar ceras, consertar os tocos da fazenda, arrancar toco aí do meio do mato, né? No meio do pasto, tudo mais. Me trata como um desses daí que já é melhor. Eu prefiro ser um arrancador de toco no meio do pasto, na tua fazenda, pai, do que estar lá fora. Davi, ele chegou a dizer, eu prefiro ser um capacho. Capacho é um tapete, né? Na casa de Deus, do que ficar 1000 anos lá fora. Não queira sair para querer experimentar os desejos, prazeres do mundo. São enganadores. Satanás, ele trabalha através da astúcia, ele trabalha através da imaginação, ele trabalha através da fantasia, e são laços traiçoeiros. Laços traiçoeiros para poder pegar, para poder prender. Quando Davi ele disse, eu prefiro ser... mas aqui todo mundo pisa em mim, mas é melhor ser um tapete aqui que todo mundo pisa, esfrega, mas você está onde? Eu estou na casa do Senhor. Então veja, Deus exigiu um coração sincero, um coração perfeito. Quando aquele filho estava voltando para a casa do pai, o pai viu ele de longe. Te falar, o pai ele conhece o teu andado, o pai conhece, de longe. Ele olhou, já viu aquele filho, não, o jeito que caminha é meu filho, eu conheço ele. Conheço, olha lá o jeito lá que ele puxa aquela perna, olha o jeito que ele anda com aquele braço, o jeito que ele caminha, eu conheço ele. O pai te conhece, nosso Pai Celestial conhece a dor do seu coração, o gemido da sua alma, a incompreensão que o mundo está lhe causando, que os familiares estão lhe causando, às vezes as decepções que você está recebendo, mas o Pai conhece, o Pai te vê de longe, mas não fica longe do Pai, não. Quando ele viu o Pai viu ele, correram-se, né? Correu ali, ele sentiu-se íntima compaixão. Então ele disse, a Bíblia fala ali, ó, verso 20 de Lucas, capítulo 15. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai, e comamos e alegramos-nos. Quando ele chegou, o pai não chegou, ficou interrogando, o pai não ficou humilhando, o pai não ficou ali dando aquele sermão. A própria consciência do filho já pregava demais para ele. O próprio reconhecimento do erro já foi a maior mensagem de advertência, de juízo que aquele filho pródigo já tinha tomado. Tem coisas que não se toque. Já está debaixo do sangue, ó. Cubra com sangue, não toque naquilo dali mais. Porque o próprio erro cometido por um eleito já é o suficiente para incriminar ele, para julgar ele, para condenar ele. Não coloca aquele dedo na ferida, não. Já está debaixo do sangue. O pai, ó, não quis saber do passado dele. Eu só quero saber daqui para frente. O pai restaurou aquele filho pródigo. Você, meu filho, está chegando dessa forma aqui, mas vamos restaurar seu estado? Vamos restaurar? Restaurar o quê? Voltar às origens. Vamos restaurar esse filho aí, dar um banho nele, né? Coloca um anel no dedo dele, coloca um calçado nele. Vamos calçar esse filho aí com a preparação do Evangelho da Paz. Vamos dar um anel de salvação para ele. E é assim que o Pai Celestial faz com você.
Assim que o Pai Celestial, Ele te adorna, Ele te limpa, Ele te purifica com sangue derramado na cruz do Calvário. Chega, dá um basta para o mundo, dá um basta para as coisas do mundo. Deus nunca deixou de ser Pai, mesmo quando o Filho deixa de ser obediente. Mesmo quando nós desobedecemos a Deus, Deus não deixa de ser nosso Pai. Ninguém pecou tanto, disse o profeta, para que não possa se arrepender e voltar à casa do Pai. Teve uma certa vez que enviaram uma pergunta para o profeta, irmão Brano. Irmão Brano, tem um pecado tanto, irmão Brano, mas será que talvez Deus me aceita de volta? Ele disse, se há um desejo no seu coração de você voltar, se há um clamor por fome, por justiça de Deus, por sede de Deus, então este mesmo Deus vai saciar isso. Então nós encerramos esta programação em que o diabo ele diz, não precisa congregar na igreja não. Você faça o seu arrependimento aí, mas continua aí na casa mesmo. Volta para a igreja não, para quê? O diabo ele vai colocar esses pensamentos em você. Refuta esse pensamento. O filho pródigo ele disse, eu errei, eu pequei, eu vou voltar. O meu caso é estar na casa do meu pai. Às vezes o diabo coloca isso. Não é importante ir para a igreja. Não é importante congregar. Agora, se não é importante o companheirismo, se não é importante congregar, se não é importante ir para a igreja, por que o diabo ataca tanto e impede, ocupando tantas pessoas de não irem nos cultos? Se não é importante. Meu irmão, talvez alguém nunca tenha saído da igreja, do companheirismo, mas talvez tenha afastado Deus do seu coração. Talvez não está servindo a Ele como aqueles primeiros dias, né? Orando, lendo a Bíblia, lendo a mensagem, tendo seu devocional. E nós fazemos esse convite. Se hoje você precisa se aproximar mais do Pai, fale com Deus agora, né? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, que há um caminho de volta. Certa vez, Billy Paul, ele transgrediu, desobedeceu tanto, e que quando ele estava naquela mesa para a cirurgia, para receber o corte do bisturi, receber a operação, em que ele era um menor de idade, e seu pai precisava assinar aquele documento médico, porque corria risco de vida e tinha que ter autorização médica. E quando Billy Paul ali, seu pai chegou, advertido pelo anjo, em que disse, vá até Billy, Billy precisa de ti. E o profeta foi até Billy Paul, e que Billy disse, pai, você orará por mim? O profeta disse, Billy, não fui eu que pequei, Billy. Quem pecou foi você. É duro o caminho de um transgressor. Billy Paul disse, naquele momento, o médico poderia fazer a cirurgia em mim mesmo sem anestesia. E quando Billy ele se arrependeu, ele decidiu mudar, deixar aquela vida de pecado da juventude. E mediante o arrependimento, o profeta diz, Senhor, assim, ó Pai, receba estas palavras, este arrependimento. E agora, Senhor, nós fazemos isso também, Senhor. Receba, meu Deus, o arrependimento de cada coração. Este irmão, esta irmã, Senhor, que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, receba este arrependimento. Este que está retornando à casa do Pai, arrependido das mazelas que o mundo tem causado, receba, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti. A bênção da cura, da salvação, da libertação, alcance a cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Fica de destaque esse versículo 20 de Lucas 15. E levantando-se, foi para o seu pai. Até nos vermos novamente.
tão difíceis que até pensas assim. De certo o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis eu fui teu abrigo. Fui teu irmão, fui teu Deus, teu Pai, teu amigo. Lembra-te quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer.